Olá, amigos e amigas, sejam mais uma vez todos bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Tzav e com ela nós continuamos então o estudo do livro de Vaikra. Imal Todá Yakrivenu, se por ação de graças oferecer. A Parashá dessa semana, Tzav, dedicada a toda espécie de sacrifícios, de ofertas, não começa, como nós podemos verificar pelo texto, com a oferta pelo pecado, Hata'ah, ou Asham, oferta pela culpa, mas sim com os sacrifícios chamados Olá, Todá, Mincha e Shelamim. Sacrifícios de holocaustos, de gratidão, de oferenda de pazes ou sacrifícios pacíficos, oferecidos a Deus em sinal de gratidão por ação de graças. Como interpreta o Rashi, oferecer por gratidão quer dizer por alguma coisa espetacular que tenha acontecido, fantástica, extraordinária, que se atribua ao Criador, algo que lhe aconteceu, como por exemplo, ser salvo dos perigos marítimos, uma viagem pelo mar, ou depois de atravessar o deserto, liberdade da prisão, ou então depois de se recuperar de uma grave enfermidade. Essas pessoas então, quando passam por essas experiências, ou quando passavam por essas experiências, deveriam trazer a Deus ofertas de agradecimento. Como diz o salmista, rendam graças ao Eterno por a sua bondade, pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E como esclarece o Rashi, todas essas ofertas, elas têm em comum a vontade, o desejo de agradecer ao Criador por algum tipo de graça recebida que seja atribuída diretamente a um livramento. Como esclarece o Rabi Meiri, Kol Yachid She'irathu Tzara Venigal Reimena Rashai Likvoa Halel Leatzmo Ve'eize Yom Bechol Shana. Cada indivíduo que sobrevive a um desastre, a uma grande calamidade, ou se vê livre de uma desgraça, pode fixar para si um dia no ano, para nele então proferir a oração de Halel, louvor e gratidão ao Eterno. Mas, continua o sábio, em nome Varech Alav, ou seja, não se pode dizer a bênção, a berachá, no começo do Halel. Isto diz também respeito a qualquer coletividade salva, a qualquer comunidade salva de uma calamidade pública. E assim também procederam os profetas que continuamente recitavam o Halel cada vez que eram libertos então de algum tipo de desgraça. Os sacrifícios oferecidos no altar do Eterno como expressão de gratidão, de ação de graças, mencionados nessa Parashá, e a faculdade concedida a cada indivíduo de louvar o Eterno por sair ileso de uma desgraça, seguindo a declaração do Talmud, deveriam servir-nos como exemplo ético, isto é, que antes de mais nada devemos então procurar as boas qualidades e as virtudes do nosso próximo, e não como habitualmente acontece, os seus defeitos. Explicando, as pessoas quando eram libertas então de algum tipo de opressão, libertos de uma prisão, ou que passavam pelo mar, uma viagem pelo mar, e saíam, digamos, ilesos, ou então quando se recuperavam de uma enfermidade,
o primeiro ato dessa pessoa, depois de ter ocorrido essa libertação, era então correr para o santuário e oferecer ali então a sua oferta de gratidão, de ação de graças. Essa é uma forma, na verdade, sutil que a Torá mostra de entendermos que nós devemos focar realmente no algo positivo da experiência. O simples ato de oferecer uma korban em gratidão, em ação de graças, é na verdade explorar aquilo que de bom existe em cada experiência que passamos. E desta forma nós podemos também aplicar isso na ética, na nossa ética pessoal para com o próximo, explorando na verdade aquilo que de bom, de melhor ele tem, em vez naturalmente de focarmos apenas naquilo que é defeituoso em seu caráter. Zot Torah Hatat Bimkom Asher Tishachet Haolah Tishachet Hatat. Esta é a lei, a Torá do sacrifício do pecado no lugar em que for degolado o Olá, ou seja, o sacrifício holocausto de gratidão, será degolado também o sacrifício do pecado, Hatat, como diz o Rabi Levi. Ambos os sacrifícios, apesar da diferença de causa e origem, deveriam ser sacrificados ou oferecidos no mesmo lugar para não tornar públicos os pecados. E o autor da obra Korban Haedah explica a motivação do Rabi Levi, que já por si bastante humana, com profundo conhecimento psicológico, dizendo o seguinte: é por isso que não se destinavam um lugar especial para o sacrifício do pecado, para que os espectadores não entendessem que se tratava de uma oferenda pelos pecados, e assim o ofertante não seria envergonhado. Ou seja, no mesmo local onde se oferecia uma oferta por gratidão, era também oferecida a oferta pelo pecado. E o Rabi Levi nos ensina, através da tradição, que o motivo para isso era exatamente preservar o ofertante, para que ele não fosse exposto pelo seu erro cometido, pelos seus pecados cometidos. Então as pessoas nunca teriam certeza, quem visse de fora, jamais teria certeza se aquilo que estava sendo oferecido era um korban hatat, um sacrifício pelo pecado, ou se era simplesmente um olá, um korban olá, um holocausto de ação de graças. Desta forma, oferecendo os dois tipos de ofertas no mesmo local, embora as ofertas fossem diferentes, com objetivos diferentes, essa pessoa então seria poupada de ser exposta publicamente devido aos seus erros e às suas transgressões. E essa preocupação da Torá, essa preocupação da tradição de preservar a pessoa, mostra-se, na verdade, muito misericordiosa, mostra-se realmente muito grandiosa, porque nos ensina a lição de não expor pessoas em público, de não expor diretamente, digamos, um próximo à execração pública. Não devemos envergonhar o nosso próximo, não devemos fazer com que ele sinta-se constrangido. E a Torá nos ensina isso a partir dessa mitzvah que aparentemente não tem muito nexo. Deveria ser, digamos, em teoria, oferecido sacrifícios em locais diferentes, porque os objetivos são diferentes. Porém, para a preservação do ser humano, para a preservação da sua integridade psicológica, para que não passasse vergonha, para que não ainda fosse, digamos, humilhado em público, essa oferta, então, as duas ofertas eram oferecidas no mesmo local. A Torá conhece e toma em consideração as fraquezas humanas e sabe que um erro do ser humano é mais do que natural, claro. E desde que é natural, não é justo que além da sua confissão e da sua oferta, do seu sacrifício,
o homem seja ainda envergonhado, seja ainda constrangido publicamente. Basta que ele próprio já se sinta envergonhado e já se sinta, digamos, profundamente consternado pelo seu erro. Não precisa ser exposto. As pessoas não precisam testemunhar o seu erro. Nós temos na tradição o seguinte conceito: o homem pratica uma transgressão e no seu subconsciente ele sente vergonha. E esse estado de espírito perdoa-lhe todos os seus pecados, segundo a afirmação do Rabi Bar Hanina, em nome de Rav. Kol haose avar aveirá, o mitbayesh bo, muchalim lo alokol avonotav. Porém, humilhá-lo diante dos outros é absolutamente negativo, é absolutamente contra a ética do monoteísmo. Esta maneira de pensar da tradição levou os mestres a estabelecer essa importante máxima: Kol hamalbin et pnei havero barabim keilu shofer damim. Aquele que ofende o seu próximo publicamente é considerado como se tivesse derramado sangue. Aval hamalbim et pnei havero barabim em lo chelek leolam haba. O que ofende o seu próximo publicamente não tem sua parte no mundo vindouro. Podemos então imaginar a gravidade do caso. No Talmud, assevera o Rabi Eliezer o seguinte: Hamalbin penei havero barabim afal pi sheyesh bo Torah umaasim tovim en lo chelek leolam haba. Se alguém ofender o seu próximo, humilhar o seu próximo publicamente, mesmo que guarde os preceitos da Torá e pratique boas ações, não tem sua parte garantida no mundo vindouro. Foi dentro desse espírito e com o intuito de sublinhar a importância da vida humana e da dignidade do ser humano que os mestres, que os sábios interpretaram o mandamento do decálogo, Lo tirtzrach, não matarás. Matar, no lato sentido da noção, não quer dizer tirar violentamente a vida, não quer dizer se apossar da vida de outra pessoa de forma violenta, tirar, arrancar a vida de outra pessoa. Insultar com palavras afrontosas, injuriar publicamente, é considerado, na mesma proporção, derramamento de sangue. Muitas vezes as pessoas falam que teriam preferido uma facada no peito do que uma humilhação em público. Ouvimos isso muitas vezes, e essa é uma verdade. As pessoas, muitas vezes, elas se sentem muito mais magoadas, muito mais feridas, emocionalmente, psicologicamente, do que fisicamente. Neste contexto, nós nos lembramos de um episódio inolvidável, de casos, digamos, de pessoas que ofendem as pessoas em público, que as humilham, que as espezinham, que expõem as suas transgressões, os seus pecados, os seus erros, e assim então acabam, na verdade, atraindo para si um juízo conforme a Torá e conforme a própria tradição. O Criador do Universo concedeu a cada ser humano o mais caro dom, o mais precioso dom, chama-se dignidade. E cada monoteísta que se preza, deve cuidar desse bem precioso, para que ninguém possa feri-lo em nós. E se no Tanakh nós encontramos inúmeras citações de erros e desvios da parte de muitas personagens destacadas, como o próprio Moshe Rabbeinu, o próprio Moisés, Arão, Shaul,
Hamelech, Davi, Salomão. Isso acontece com o intuito de demonstrar ao mundo que também estas celebridades, esses grandes guias da história do povo de Israel, eram simples seres humanos, e como tais, como qualquer outro ser moral, estaria exposto ao erro. Pois no livro de Coelet, o rei Salomão confessa modestamente que Adam ein tzadik haaretz, asher ya'aseh tov velo yerta. Não há homem justo sobre a terra que só faça o bem e que nunca peque. Ou seja, ainda que existam tzadikim na face da terra, ainda que historicamente nós saibamos de homens, mulheres, que podem ser chamados de justos na Torá, e assim são chamados, ainda assim eles não eram perfeitos. Eles eram passíveis de erro. Noah foi chamado de justo, errou. O próprio Jó, chamado de justo, também, naturalmente, teve seus erros, como todo ser humano. Moshe Rabbeinu, o grande legislador de Israel, ficou impedido de entrar na Terra Santa. E tantos outros personagens, né? Davi, nós sabemos muito bem os seus erros. E a Torá mostra então que mesmo esses gigantes da Torá, esses gigantes da história nacional judaica, mesmo eles tiveram os seus erros. Então, se conseguíssemos compreender a pura intenção e o verdadeiro sentido do pecado atribuído a essas figuras de destaque, não resta dúvida alguma de que a nossa vida social teria um outro aspecto, reinaria maior união e mais harmonia na sociedade humana, e não haveria lugar para o ódio, para a inveja, a mentira, tanta calúnia, esses males hediondos que envenenam a convivência e a tranquilidade humana. E o que é mais interessante, eu sempre falo que a Torá expõe, o Tanar expõe as virtudes, as amplas, as grandes virtudes das celebridades, dos personagens mais famosos da história judaica, da história dos hebreus, e mesmo assim, ao longo do texto, nós percebemos os grandes feitos e também os grandes erros. Por isso que eu acho incrível, eu creio absolutamente na Torá, creio absolutamente na sua divindade, na sua origem divina, pelo fato dela ser tão humana, pelo fato da Torá ser tão humana, tão próxima de nós, tão real para nós, que nos fala de forma tão direta como a história dos seres humanos, a aventura dos seres humanos que procuram justiça, procuram fazer justiça, mas eventualmente aqui e ali acabam errando. Por ser um livro tão humano, a Torá me parece tão divina, por expor as virtudes, as qualidades, por expor as bondades, por expor a fidelidade dos patriarcas, dos profetas, dos grandes heróis, e ao mesmo tempo, sem nenhum pudor, sem nenhuma censura, expõe os seus erros na mesma proporção, condenando também essas práticas de forma veemente. Por essa razão, a Torá para mim me parece tão divina, porque ela é sobremaneira humana. E por ser tão humano, fala ao nosso coração, fala à nossa alma, fala ao nosso intelecto. É uma linguagem que tem muito a ver com a gente, tem muito a ver com o ser humano. Por essa razão, ela me parece tão divina e tão sempre pertinente, tão sempre atual, sem nenhuma sombra de dúvidas. Infelizmente,
muitas vezes as pessoas querem ser mais religiosas, querem ser mais puras, mais santificadas que o próprio Criador. Às vezes as pessoas se interessam mais pelo pecado do próximo do que com as próprias faltas cometidas. Então, parece que as pessoas ficam esperando à espreita de que o outro cometa algum erro, algum passo em falso, para que então possa apontar, para que então possa espezinhar, para que então possa expor essa pessoa em público. No mais insignificante lapso. Porém, muitas vezes, o próprio erro dessa pessoa está oculto dela mesma. Ela busca de todas as formas ocultar, busca de todas as formas não deixar isso exposto, não deixar isso claro. Mas fatalmente estará buscando no outro os seus erros, a fim de que possa acusar alguém. Mas na verdade, quando acusa alguém, essa pessoa está acusando a si mesma. Porque implicitamente o que ela quer dizer é que ela vê naquela outra pessoa o seu próprio exemplo, o seu próprio erro. Porém, o seu próprio erro ela não quer expor. Mas enquanto uma outra pessoa expõe, ela não se demora a acusar, não se demora a apontar o dedo. Por essa razão, é muito sério, essa questão é muito séria e deve ser sempre abordada. Muito cuidado com uma prática tão comum, tão humana de acusar os outros. Muito cuidado com essa prática tão humana de apontar o dedo para os outros. Porque isso pode, digamos, estar, de certa forma, expondo uma pessoa que, na verdade, pode ter uma vida irrepreensível. Mais irrepreensível até do que a do seu acusador. Porém, um pequeno lapso, muitas vezes, serve para que essa pessoa, então, crie toda uma situação e acabe prejudicando e muito a carreira, o crescimento, o conhecimento e a espiritualidade daquela outra pessoa. E acabamos, de certa forma, até matando, derramando sangue, entre aspas, tudo por causa, digamos, de uma necessidade de acusar, de uma necessidade de apontar. A Torá pretende nos ensinar que nós não devemos, de forma alguma, procurar defeitos no semelhante, mas sim explorar as suas melhores qualidades, fazer publicidade das suas virtudes e não das suas transgressões. Porque não há absolutamente necessidade disso, de forma alguma. E estaremos certamente violando princípios éticos da Torá que nos condenariam, de certa forma, nos taxariam, de certa forma, com o título terrível de assassinos. Porque estamos, seguramente, tentando assassinar aquela pessoa, atrapalhar a sua vida, o seu conhecimento, atrapalhar o seu crescimento, e assim estamos estagnando a pessoa, não ajudando de forma alguma. Pensemos muito sobre isso. Nas primeiras duas parashot do livro de Vaikra, a Torá discute os diversos sacrifícios conforme as suas categorias e os seus gêneros. É importante que entendamos, meus caros amigos e amigas, a função dos sacrifícios. Na paraxá da semana passada, nós trabalhamos muito com essa temática. Nós falávamos então do sentido dos sacrifícios, da razão de ser de cada um deles, e por que eles têm esse nome, Korban, e por que aparece, por exemplo, a raiz da palavra Korban, quando alguém ia oferecer um sacrifício. Porque a ideia principal dos sacrifícios era fazer com que a pessoa se reaproximasse. Korban significa aproximação. E essa tentativa de reaproximação, ela era materializada na forma de uma oferta.
E essa reaproximação, ela deveria ser feita por meio do ofertante, do pecador, do transgressor, porque o seu pecado, a sua transgressão, criou um abismo entre ele e o Criador. E esse abismo deve ser transposto. Esse abismo deveria ser transposto. Por essa razão, a Corban, então, metaforicamente, faz esta ponte, em que ele se aproxima do seu Criador e traz a sua oferta. E ali, então, essa oferta, na espécie de um animal, que era uma nefesh, morre, exemplificando o que deveria acontecer na vida do ofertante. Ou seja, nefesh é o nível da alma, nós falávamos isso na paraxá passada, e é bom reforçar aqui, é um nível da alma onde o homem transgride, onde o homem peca. Por essa razão, então, era usada também um animal como nefesh, que é o único nível da alma que o animal tem, é nefesh, para que então representasse a sua natureza animal, entre aspas, instintiva, que deveria ser reorientada, que deveria ser corrigida e que deveria ser elevada. Daí então o princípio de Olá, que é a elevação, holocausto. E toda essa tipologia, toda essa simbologia deveria chamar a atenção do ofertante para a sua condição real de pecador, de transgressor, e fazê-lo corrigir o seu caminho. Por quê? Porque pecado é, por assim dizer, uma violação da imagem divina em nós. O ser humano foi criado à imagem de Deus, e ele então, quando peca, quando transgride, ele agride a imagem de Deus nele. Ou seja, pecado, por assim dizer, é uma forma de ferir a imagem de Deus em você. E o que é a imagem de Deus? A imagem de Deus é a racionalidade, é a razão. Porque as pessoas só pecam, só transgridem quando estão no momento fora da razão. E aí então comete-se a transgressão. E essa transgressão fere Selem Elohim em você. Então, na antiguidade era feito dessa forma, para que as pessoas pudessem entender o que deveria ser corrigido nelas. Corrigido, reparado, restaurado e elevado. E assim, haveria então essa necessidade daquele momento, das ofertas, dos sacrifícios, das korbanot. Porém, nós sabemos, pelos profetas, sabemos pelos escritos, pela própria tradição judaica, que os sacrifícios, as korbanot, não eram um fim em si mesmos. Ou seja, eles não eram uma condição sine qua non, uma condição sem a qual não haveria expiação. De forma alguma, sacrifícios, ofertas expiatórias, todo o ritual do santuário é absolutamente desnecessário. Não há a premente necessidade de se fazer. O fato é que, como falaram os profetas, misericórdia quero, e não sacrifícios. O sacrifício deve ser, na verdade, o louvor que sai dos lábios, como diz o profeta Oséias. Então nós temos, nos próprios escritos proféticos, nós temos o ensinamento de que as ofertas, os sacrifícios em si, não compunham uma condição essencial para a expiação de pecados. Por quê? O ideal desejado pelo Criador era que o homem, naturalmente, depois de um pecado, confessasse o seu pecado, pedisse perdão pelo seu pecado e reparasse o seu caminho. Esses são os três pontos importantes. As outras coisas são acessórios, são formas acessórias, digamos, que tem a ver com o tempo, tem a ver com as condições, tem a ver com a formação do povo, tem a ver com a formação da nação israelita. Nós sabemos, pela tradição, nós sabemos pelos profetas, que o terceiro templo será construído e que as ofertas voltarão
então nesse terceiro templo. O texto de Ezequiel é muito claro. Isaías capítulo 2, verso 1 a 4 também é muito claro. Haverá sim um momento em que a casa de Deus será reconstruída, que os sacrifícios serão retomados, e que então Israel voltará a ser uma nação governada diretamente pelo seu Deus. Isso quando de Yemot HaMashiach, os dias do Mashiach. Porém, é preciso que se entenda que, ainda que as ofertas sejam restauradas, ainda que os sacrifícios sejam restaurados, eles, de forma alguma, compunham uma condição essencial no ritual levítico, ou digamos, no antigo Israel, para que as pessoas obtivessem expiação pelos seus pecados. Fato é que Daniel ficou 70 anos no exílio e toda aquela geração não puderam oferecer sacrifícios e mesmo assim receberam perdão e expiação pelos seus pecados e retornaram para a sua terra. Mesmo assim, nós vemos também na grande diáspora que os judeus ficaram por séculos e séculos e até hoje estão sem um templo e também voltaram para a sua terra. E Deuteronômio capítulo 30, verso 1 a 3, diz que a condição essencial para que os judeus retornem para a sua terra é tshuvá, é retorno, é conversão, é andar pelo caminho, buscar andar pelo caminho correto, cumprindo o Torá e Mitzvot. Então, se temos hoje essa realidade, ainda que não haja o templo, ainda que não haja a casa de Deus em Jerusalém, nós sabemos, sim, que há a garantia da expiação dos pecados de judeus e não judeus pela confissão, pela oração e pela tshuvá, pelo retorno, pela reparação dos seus caminhos. Terminamos assim então o comentário da Parashat Tzav. Espero que tenha servido a todos, espero que tenha sido de proveito para todos aqueles que estão no caminho do monoteísmo. E até uma próxima oportunidade em Mirtz Hashem. Muito obrigado.